Cara, numa boa, pra mim foi o melhor jogo do Coutinho desde que ele voltou. Estou sonhando ou ganhamos? Ganhamos fora. Primeiro jogo que nós vencemos fora, Luciano. Primeiro jogo. Parabéns a todos os jogadores do Vasco. Jogaram como tem que jogar. Vasco, raça e vontade. Verdade, Felipe Benevides. O Vasco jogou como tinha que jogar. E nós vamos ter uma grande noite, com certeza. O Vasco jogou com autoridade. O Vasco jogou com inteligência. O Vasco soube comandar as ações. E o Vasco soube, principalmente, mandar na partida. Porque ele soube dosar o momento em que ele tinha que acelerar, ele soube dosar a parte física, porque o Vasco precisou dosar a parte física, o Vasco precisou em vários momentos. Desculpa, gente, a gente não venceu fora, a gente venceu em casa. Você tem toda a razão, Egbal. Você tem toda a razão, é nossa casa, o Morumbis. Isso é verdade, a gente sempre bate neles lá. Mas tinha muito tempo. A última vitória foi em 2012, né? De lá pra cá foram 8 derrotas e 2 empates. Vitória Vascão, Ryan, com o Diniz, é isso, boa. Então assim, cara, a gente quebrou o tabu, que eu acho que o tabu é feito pra ser quebrado, né? E o Vasco conseguiu com autoridade. Até o Roberto Campos perguntou assim, pô, Fabinho, não viu o jogo e tal, mas nós jogamos bem ou o São Paulo jogou mal? O Vasco jogou bem. O São Paulo não conseguiu jogar, o Vasco impôs a sua forma de atuar e foi realmente uma atuação para a gente poder ir para a parada do Mundial de Clubes. Agora o Diniz vai conseguir trabalhar esse time, vai ter mais tranquilidade para fazê-lo, porque imagina, quando começou o jogo, eu recebi várias mensagens e aqui mesmo no chat, muita gente assim, olha aí, o Vasco já tá na zona de rebaixamento. Olha que absurdo. Cara, o jogo começou, o pontinho, né, do empate já tirava o Vasco da zona de rebaixamento, mas deixava ali colado. Eu falei, cara, o melhor dos cenários é a vitória. É vencer para dar uma escapada. Mas não só venceu e jogou muito bem. Então o Vasco, assim, hoje fez para mim a melhor atuação da temporada até agora, 12 de junho de 2025. O melhor jogo da temporada. E o melhor jogo desde a sua volta, Coutinho. Simples assim. Vitória de 3-1 do Vasco em cima do São Paulo, que provavelmente vai ter o seu treinador sambando. Esse São Paulo fez aí a segunda melhor campanha na Libertadores, mas time muito frágil, muito fraco e por isso está aí numa posição muito ruim. Depois dos resultados da rodada, o Vasco da Gama pulou para a 13ª posição e vai ficar numa posição confortável. Claro que não é muito, mas é confortável para poder se preparar. O Vasco passou o São Paulo, passou o Santos, passou o Vitória e o Internacional de Porto Alegre e o Fortaleza entraram na zona do rebaixamento. Olha, para mim é muito claro e eu fico muito feliz quando eu vejo trabalhos darem certo. E nada substitui o trabalho, nada substitui a repetição, nada substitui a força de vontade, a insistência. E a gente tem muito disso aqui no nosso trabalho, para que a gente possa sempre repetir e tentar fazer. E é um ensinamento que a gente leva para a vida, para tudo que a gente faz. Às vezes está difícil, às vezes está complicado, às vezes está enrolado, mas insista, persista, não desista. Eu acho que esse é um lema bastante importante. E a gente fica muito feliz quando a gente vê que um jogo descortina aquilo que a gente vem falando há muito tempo em termos de trabalho, da necessidade que você tem de, principalmente, em tendo tempo, ajustar o time do Vasco. Eu sou muito crítico a esse time do Vasco, extremamente crítico, mas sou crítico em cima da certeza de que esse time pode jogar bem, porque já jogou bem. Porque esse time que jogou hoje foi o mesmo que jogou praticamente contra o Fortaleza, mas foi o mesmo que fez uma partida horrorosa contra o Fluminense, salvo um jogador. Para mim, o craque do jogo, Felipe Coutinho. O aniversariante do dia hoje nos brindou com uma atuação daquilo que a gente espera do Felipe Coutinho. E eu tenho falado isso, e às vezes não entendo muito
alguns torcedores que cismam em pegar no pé do Felipe Coutinho, que não é mais aquele menino do Liverpool, não é mais aquele jovem do Barcelona, é um jogador um pouco mais velho, mas está fazendo hoje apenas 33 anos de idade. A gente vê jogadores que jogam hoje com o avanço da medicina até muitos anos e demonstram capacidade. Mas talento você não perde. Um grande cantor, mesmo quando mais velho, dificilmente perde a voz. Dificilmente ele perde aquilo que ele aperfeiçoou durante a vida dele toda. E assim é um jogador de futebol. Claro que a questão física atrapalha, mas quando o cara tem talento, quando o cara tem qualidade, e o Felipe Coutinho foi o diferencial naquele jogo do Fluminense, faltava alguém ali de talento. No jogo com o Bragantino, o Vasco tomou um gol muito cedo, teve muitas oportunidades de gol e não conseguiu concluí-lo. E se tivesse concluído, você vê hoje o Bragantino perdeu para o Bahia em casa 3-0. Mas o que me deixa assim, e eu estava preocupado com isso, porque se colocou em cima do Fernando Diniz uma responsabilidade de que ele é o salvador da pátria. E eu não gosto dessa alcunha a um treinador porque não depende só dele. E volto a dizer, nesse momento em que a gente para, infelizmente por conta de uma competição que a gente não participa, e é triste para nós, porque a gente vê 3 concorrentes nossos por competência disputarem um campeonato mundial, mas a preocupação era, o jogo de hoje meio que jogava aos Leões uma responsabilidade grande em cima do Diniz, porque, olha, dá teu jeito. Ele disse contra o Bragantino que ele já podia ser cobrado. E ele tem peito para falar isso. Ele tem tamanho para falar isso. Recentemente campeão da América, recentemente técnico da seleção brasileira, um técnico de trabalhos reconhecidos em outros clubes, meio controverso da maneira de jogar, mas que me parece muito mudado em certas situações. As cobranças do Fernando Diniz são claras em relação a um time agrupado, mas não são tão muito mais duras quanto a jogar ali atrás. Não sei se vocês perceberam hoje, não foram muitos momentos de medo, de pressão, de toque de bola, a bola passando em cima da linha. O lance mais difícil foi exatamente pela falta de opção. O Lucas Freitas, de cabeça baixa, recua para o Léo Jardim e quase faz um gol contra. Mas, no geral, o time tem saído de trás e procura jogar na vertical, procura sair com a bola e não ficar transando bola ali atrás, o que era sempre um susto. Então, me parece um Diniz mudado um pouco dessa concepção de que existem outras alternativas. E eu fiquei, exatamente pelo sentimento vascaíno que a gente tem e por experiências próximas, como foi o jogo do Vitória da Bahia. A gente fez 2-0 no primeiro tempo, jogando 35 minutos muito bons, claro, muito bons, mas ainda no início do jogo, claudicante, errando saída de bola, o João Vitor inseguro, não fazia um bom primeiro tempo. E a minha preocupação era, como é que o Vasco vai jogar no segundo tempo com 2-0? E foi uma aula de futebol. Uma aula que o time do Fernando Diniz deu. O Vasco tomou esse gol no final aí, felicidade do rapaz, mas era para ter sido muito mais. O Vasco meteu 3-0, teve outras oportunidades, jogou de uma maneira calma, tranquila, agrupada, com atuações destacadíssimas. Tietê fez um grande jogo, o Gumora subiu muito no segundo tempo, passou a participar mais do jogo. O Nuno Moreira fez uma atuação no segundo tempo extraordinária, solidária, jogando por dentro, perto da bola, como o Diniz cobrou dele no primeiro tempo. Vem jogar. O português tem muito talento para ficar, às vezes, lá na ponta, afastado, enquanto o jogo está aqui. Vem jogar, vamos jogar. E, é claro, o Fernando Diniz dando liberdade a esses jogadores como Felipe Coutinho para jogar um futebol que ele está acostumado. Futebol de construção. Mas eu vejo um passo à frente. Estou vendo aqui um passo à frente. Foi uma atuação que deu segurança, uma vitória importantíssima para dar segurança a esse grupo, para dar segurança a esse time. Mas para mim fica claro que esse jogo aconteceu com esse resultado e com essa atuação porque o Vasco teve tempo. Foi dado ao Fernando Diniz 10 dias de treinamento. Vocês viram como o Felipe Coutinho correu hoje? Viram como o Nuno correu hoje? Todos os jogadores, o Tietê, jogadores que correram muito o jogo todo. E bem fisicamente, e bem no aspecto gás, esse time rende. Porque o time do Vasco não é ruim. O time do Vasco tem bons jogadores. Eu tenho sido muito crítico nas últimas partidas pela questão da atitude, da frouxidão, que eu acho que isso precisa mudar.
E a gente tem visto e viu hoje novamente alguns jogadores que estavam nesse início meio claudicante, mas que subiram muito. Quer um exemplo? O Ryan. Do que se critica tanto o Ryan? A falta de voluntariedade, a falta de luta. O Vasco fez 2 gols hoje por persistência dele até o final. Ele faz o primeiro gol, toma a bola no segundo gol e persiste em cima do goleiro do São Paulo no terceiro gol. E isso é uma mudança de atitude que eu cobro e que o técnico do Vasco nitidamente cobrou isso. Fez essa cobrança. Mas aí vem a minha preocupação, porque a gente vai ter 30 dias de trabalho e eu fico muito animado porque para o final de julho a gente tem uma sequência dificílima. Nós temos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, sendo 3 em casa. Teoricamente, um não é em casa, é em Brasília contra o Botafogo e 2 fora. Os 2 jogos decisivos da Sul-Americana, sendo que um jogo é lá em cima do morro, mas já me dá segurança porque o time vai estar bem preparado, vai estar no gás. Acho importante o Vasco buscar amistosos nesse período, fazer alguns jogos, não ficar só de treinos. E não é, com todo respeito, pegar o Olaria, o Boa Vista, o Bom Sucesso. Não, tentar pegar um time que não esteja jogando o campeonato, não esteja disputando o Mundial, de repente, para fazer um amistoso. O Cruzeiro, por exemplo, acho que vai ao Espírito Santo. O Vasco precisa dar atividade a esses jogadores e bom condicionamento. Mas aí a gente tem que colocar na balança. Porque e quando o campeonato voltar a ter jogos todos os dias, todas as horas, todos os momentos, que foi o que aconteceu nesse mês de maio que passou, e que o time nitidamente caiu aos frangalhos na parte física por muita sequência e pelo detalhe que eu queria colocar, falta de elenco. A diretoria do Vasco precisa reforçar esse time, precisa dar ao Fernando Diniz opções para que o nível continue, para que o aspecto físico, técnico e tático possa continuar.